e outros danos, no bairro Estância Lagoa Dourada do Broa. Justificativa. Esse agendamento já era feito pelo SAEB, porém foi interrompido sem motivo justificável. Ocorre que a falta desse serviço compromete o dia a dia das pessoas, com constantes interrupções de fornecimento de água, muitas vezes causados por rompimentos na tubulação, ocasionando muitos transtornos, o que se faz necessária e urgente a retomada do referido agendamento. Plenário Vera Silva do Carque Mauro, em 23 de outubro de 2014. Vereador Luiz Carlos Rodrigues da Silva. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para uso da palavra na tribuna nesta face, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Boa noite. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena com o assunto mentira nas eleições. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos honram na noite de hoje, aqueles também que nos assistem pela internet e pela Rádio Brotense. O assunto que me traz na noite de hoje é exatamente sobre o grande evento que foi realizado e encerrado no dia de ontem, a chamada Festa da Democracia. Na mais disputada eleição desde a redemocratização do país, Dilma Rousseff foi reeleita para a presidência da República. O resultado das urnas mostra um país dividido politicamente, sendo que Norte e Nordeste escolheram Dilma, enquanto Sul, Sudeste e Centro-Oeste optaram por Aécio. Essa divisão, no entanto, é bom que se afirme, é meramente política e não tem nada a ver com os comentários de alguns eleitores mais exaltados que estão pregando um movimento separatista. O Brasil é um só, com toda a sua grandeza e com suas complexidades inerentes a cada região. É bem verdade que esta foi a campanha mais sórdida dos últimos anos, mas talvez este seja o preço que temos de pagar para vivermos no regime democrático, que apesar de suas falhas, ainda é o melhor regime político que conhecemos. Mas é preciso aprimorá-lo e para isto se faz urgente a reforma política que tantos pedem e que nunca acontece porque interesses menores não deixam. Dentro desta reforma, vemos como essencial acabar com a reeleição, pois a democracia deve encarar a alternância no governo como talvez o único antídoto contra a inevitável corrupção do poder perpétuo. O eminente jurista Joaquim Barbosa já afirmou categoricamente: a reeleição é a mãe da corrupção. Na política, infelizmente, ainda muito se usa da mentira para convencer os eleitores, e é muito difícil saber quem está realmente dizendo a verdade, se é que em algum momento usam da verdade. Durante todo o processo, a mentira fica no ar. No caso específico da reportagem da revista Veja, que muitas pessoas viram e alguns talvez nem tenham sabido. Essa revista circulou na véspera da eleição e o presidente do PT de São Paulo, senhor Emílio de Souza, classificou como golpismo e eu não tenho a mesma opinião. Fico com os argumentos do eminente advogado e professor emérito da Universidade Mackenzie, Dr. Ives Grandas da Silva Martins, que diz o seguinte: o artigo 220 da Constituição Federal determina ser a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo imune a qualquer tipo de restrição nos termos da lei maior. Se a reportagem da revista Veja estivesse apresentando fatos não ocorridos ou imaginados, deveria ser punida. Não pode, todavia, receber censura simplesmente por tornar público declaração de homem que, até o presente, ninguém contestou ter sido aquele que transferiu recursos obtidos ilegalmente da Petrobras para fora do país. A função da imprensa é investigar e fornecer ao povo as informações necessárias, desde que elas tenham origem e tenham razoável credibilidade. Em outras palavras, nenhuma censura pode ser feita à revista que veiculou um documento que obteve e que efetivamente ocorreu sobre desvios ilegais de recursos da Petrobras. Portanto, nada mais razoável que as informações daqueles que foram instrumentos do desvio sejam levadas a público na liberdade irrestrita que tem a imprensa de informar, numa democracia, o povo brasileiro. Palavra do senhor Ives Gandra Martins, que eu concordo plenamente. A revista Veja, que foi a responsável pela edição, em sua carta ao leitor, para justificar a reportagem, ela diz, ao final do seu texto, abre aspas, Veja publica essa reportagem às vésperas do turno decisivo das eleições presidenciais, obedecendo unicamente ao dever jornalístico de informar imediatamente os fatos relevantes a que seus repórteres têm acesso. Basta imaginar a temeridade que seria não trazê-los à luz para avaliar a gravidade e a necessidade do cumprimento desse dever. Quanto à Rede Globo, que foi acusada de ser omisso, não divulgando a matéria no Jornal Nacional na sexta-feira, o diretor de jornalismo, Ali Camel, disse o seguinte no jornal Folha de São Paulo. A Globo segue seus princípios editoriais disponíveis para leitura em todos os seus sites. No capítulo da isenção, diz claramente que só repercute denúncias de outros veículos se puder confirmá-las por meios próprios, ou se outros fatos de grande impacto advierem delas. Foi o que aconteceu. Na sexta, não confirmou com suas fontes o sentido do que fora publicado por Veja. E manchete da Folha de Sábado, e por isso não publicou o assunto. Da mesma forma, não confirmou a manchete da Folha de Sábado, porque nossas fontes a classificaram de distorcida. Mas o ataque ao prédio da Editora Abril, um ataque à liberdade de imprensa, não poderia ser ignorado. E ao ser noticiado, era preciso explicar que ele fora motivado por uma reportagem, sem endossá-la. Isso foi feito em matéria equilibrada, como regem nossos princípios. A Globo não se pauta pelo que acham dela, mas pelos princípios do bom jornalismo. Essas são informações que estão nos jornais, nas revistas, que são colocadas, cada um procurando colocar seu ponto de vista. E cada um daqueles que, pelo menos, que ouvem e que leem, que tirem as suas conclusões. Outra mentira plantada nas redes sociais foi a divulgação de que o doleiro Alberto Youssef, aquele que disse a investigadores do caso Petrobras que a presidente Dilma e o presidente Lula sabiam do esquema, teria sido assassinado e envenenado na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso. Foi uma farsa com o intuito de prejudicar a candidata do PT. A Polícia Federal divulgou nota para desmentir os boatos, informando que o CEF foi internado por queda de pressão arterial causada pelo uso de medicação para doença cardíaca. A filha do doleiro desmentiu os boatos surgidos nas redes sociais e afirmou que seu pai estava vivo. Vocês vão acompanhando o que eu estou falando e verificando quando, por mais de uma vez, nós repetimos que isto não é
forma de fazer política ou não deveria ser forma de fazer política. Vejam bem que eu não estou aqui atacando ou defendendo PSDB ou PT. Eu estou atacando e colocando bem claro o que é a política quando se usa de meios que não deveriam ser usados. Outro fato negativo, após as eleições, foram os ataques agressivos e preconceituosos contra os nordestinos nas chamadas redes sociais. Um absurdo. Um deles diz: tirem os nordestinos das outras regiões. Mandem eles voltarem para a seca e para a fome, onde R$50 já basta. Ainda diz: fora que no Nordeste o povo só sabe fazer filho. Odeio pobre e ignorante. Este preconceito é simples ignorância e uma tremenda injustiça com os nordestinos. O Brasil é um país extenso e com muitas riquezas naturais. As regiões norte e nordeste do país concentram os maiores veios de minérios e são grandes produtores agrícolas, mas também são onde, por questões históricas, estão situados os maiores latifúndios com propriedades que chegam a superar 1 milhão de hectares, sendo que o padrão europeu é de algumas centenas de hectares por proprietário. O Brasil é o segundo país em concentração de terras do planeta. A soja, o algodão, a cana-de-açúcar e diversos produtos produzidos na região são vendidos a preço baixo para a indústria do Sul e Sudeste, que as industrializam. Como são as indústrias que geram empregos e renda para a população, apesar das regiões produtoras da matéria-prima serem vitais para a produção da riqueza do país, somente aquelas onde se concentram as indústrias se beneficiam dos lucros, gerando assim uma extrema desigualdade entre os estados brasileiros. Assim, apesar de todos os estados contribuírem para a construção do bolo da riqueza do país, já que sem matéria-prima não haveria produtos industrializados, os lucros foram se concentrando somente em alguns estados, tornando o Brasil um dos países de maior desigualdade econômica e social do mundo, o que impede o avanço econômico e social do país como um todo. Para encerrar, senhor presidente e senhores vereadores, eu votei no segundo turno em Aécio, porque sou favorável à alternância no poder, porque a campanha suja e mentirosa produzida pelo PT e também pelos chamados escândalos do petróleo. Então não restei dúvida, no primeiro turno votei em Marina, no segundo turno votei em Aécio Neves. Quando alguns dizem que os nordestinos foram os responsáveis pela derrota do senhor Aécio Neves, eu gostaria de encerrar dizendo: os nordestinos não são os responsáveis pela derrota do senhor Aécio Neves. O presidente do PSDB mineiro, ele mesmo admite: Minas não quis ter um presidente mineiro. Perdemos em casa, perdemos a eleição em Minas, onde Dilma teve 5.978.588 votos e Aécio 5.428.485 votos. Esses, logicamente, e outros problemas que aconteceram na campanha que levaram à derrota do senhor Aécio Neves. Muito obrigado, senhor presidente. Não há mais inscritos, senhor presidente. Ok. Não mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 002/2014, de autoria dos vereadores Modesto Salviato Filho, Pedro Rodrigues Gordon, Carlos Alberto Frederici, Antônio Sucena Bonifácio, Cláudio Gonçalves e Bruno César Veronese Urbano.
É a segunda votação, realmente. Então, vamos lá, a votação será nominal. Vereador Valdir. Sim, senhor presidente. Vereador Mirinho. Favorável. Favorável. Vereador Modesto. Favorável. Macalé. Favorável. José Américo. Favorável. Zeca. Favorável. Sucena. Favorável. Bruno. Favorável, senhor presidente. Luiz da Vela. Favorável, senhor presidente. E também voto favorável. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 002/2014 por 11 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei complementar 011/2014 de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, Pois não? eu gostaria de pedir vista de 3 dias do 011 e do 073. Aqui o pedido. Do projeto 011 e 073? Sim. Vê se Mas o 073, só para tirar uma dúvida, não foi o mesmo projeto que o Luiz da Vela pediu? E agora ele está pedindo vista de novo? Pode conceder, legalmente falando? Sim. Então peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento número 67 de 2014. Carlos Alberto Frederici, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Brotas e Regimento Interno da Câmara Municipal, artigo 155, parágrafo 2º, requer vista pelo prazo de 3 dias do projeto de lei complementar número 11 de 2014 e do projeto de lei número 73 de 2014, ambos de autoria do Executivo Municipal, a fim que possam ser esclarecidas dúvidas existentes nos referidos projetos. Termos em que pede deferimento, Carlos Alberto Frederici, vereador. Consulta em plenário, vocês concordam então com a solicitação de vista, vereador? Ok, então. Então agora nós vamos solicitar ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda modificativa número 001/2014, de autoria dos vereadores Cláudio Gonçalves, Antônio Sucena Bonifácio, Bruno César Veronese Urbano e Maria José Trevisan Berto. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 83 de autoria do Executivo Municipal de 24 de julho de 2014. Altera a redação do artigo 5º do projeto de lei número 83 de 24 de julho de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de bem público que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. O artigo 5º do projeto de lei 83 de 24 de julho de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas, artigo 5º. Fica atribuído o valor de R$ 243.288,66 ao imóvel objeto da presente doação. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vereador de Albuquerque Mauro, em 22 de outubro de 2014. Cláudio Gonçalves, Bruno César Veronese Urbano, Maria José Trevisan Berto Grossi e Antônio Sucena Bonifácio. Coloco em discussão. Senhor presidente, Pois não? eu gostaria de fazer uma colocação, principalmente aos vereadores que fizeram essa emenda. O que está sendo discutido aqui é um terreno que foi cedido ao empresário que cumpriu os requisitos e por isso agora ele tem direito que a prefeitura doe a ele esse terreno. Existiu por parte da prefeitura, existe uma comissão devidamente credenciada para isto, que avaliou legalmente, ela é legal. Legalmente, de acordo com os projetos, ela avaliou em R$ 384 mil. Me parece que o proprietário dessa empresa apresentou 2 outras avaliações, por isso os vereadores fizeram aí
abaixando o valor de 384 para 243, uma diferença de 141 mil reais. Isso dá quase 40%. Eu gostaria de levantar a seguinte questão. Nós já tivemos fato semelhante aqui na Câmara, e na época nós pedimos que fosse feito por um perito, normalmente é indicado pelo fórum. Porque eu entendo que o proprietário trazendo essa avaliação não é legal, ele não pode, ele é interessado. É como a gente for votar alguma coisa que eu sou interessado, eu não posso participar. Então eu entendo que essa avaliação que foi apresentada, em que os vereadores estão pedindo que baixe esse valor, eu entendo não ser legal. Nós deveríamos sim contatar um outro perito, vou até dizer, na outra vez quem foi o Belo. A Câmara pagou, ele fez, e realmente o valor estava diferente. E não da forma que for, porque eu entendo que não está legal da forma que está sendo feito. Mesmo porque, quando foi dado esse valor de 384 mil reais, eu procurei saber com pessoa do ramo, disse que estava dentro do preço. Né? Para não acontecer o que tinha acontecido na outra situação semelhante. Agora, ele trazer que ele contratou, não pode, é ilegal. Essa é a minha colocação. Senhor presidente, me permite? Eu só vou complementar e colocar o que o vereador disse, como presidente da Comissão de Finanças, que não foi bem esse o fato. Os orçamentos, né, apresentados, no caso colocado como interessado, não foram apresentados à Câmara Municipal, foram apresentados na Prefeitura e a Prefeitura não os repassou. E, em segundo, houve já um caso semelhante, como colocado, e naquela ocasião a Prefeitura Municipal mandou já 3, dessa vez foi mandado apenas 1, e essa vez eu também solicitei, como a Prefeitura não podia mandar, porque essa comissão já havia sido constituída, eu solicitei para que a Câmara Municipal podia ou não realizar o pagamento para sim fazer um outro orçamento, para fazer uma outra avaliação na realidade. A nossa contadora nos informou que não seria possível porque não existe a verba provisionada para realizar tal operação. Então nós solicitamos que a Prefeitura mandasse para a gente esses valores que foram apresentados e em cima disso fizemos uma média desse valor. Da mesma maneira com que Vossa Excelência foi atrás até de um avaliador que deu esse preço razoável, eu também fiz isso e o preço deu abaixo. Então eu acredito, por isso eu quero só colocar que isso foi uma matéria bem analisada com tempo pela comissão e a comissão decidiu por isso e acredito aqui que nenhum de nós queira até voltar atrás no caso dessa avaliação. Eu não estou discutindo o que se você fez, eu fiz. Nós não podemos fazer, é ilegal, nós não temos esse poder. Nós seríamos, sim, existe despesa de terceiro que pode ser contratado, sim, já foi contratado, existe lá, está previsto, tem verba de serviço de terceiro e que poderia ser contratado um perito para fazer a avaliação, porque a diferença é muito grande. Eu fiz essa solicitação e não podia ser feita essa outra avaliação. Aí eu passo ao presidente, ao jurídico, porque não tem cabimento. A Câmara, ela quer saber se está certo ou não, ou esse ou outras situações, e não pode contratar. Nós temos casos, por exemplo, de às vezes a gente tem dúvida jurídica, a Câmara, mesmo tendo seu jurídico, ela pode contratar alguém para fazer um parecer. Senhor presidente, isso é legal, é legal. Mas nesse caso, novamente, a diferença é muito grande. Eu concordo com Vossa Excelência, porém o senhor colocou mais uma vez, o senhor está colocando mais uma vez, o que? O senhor colocou que é ilegal, e eu não vejo legalidade disso. Nós temos uma comissão constituída, de comissão de finanças, e nós fizemos de uma maneira que os 3 membros acordaram em fazê-lo, então eu não vejo legalidade nesse processo. Não, se o senhor vê a ilegalidade, o senhor, por favor, nós temos o judiciário justamente para isso. Se precisar eu vou, mas não estamos discutindo isso. Aqui ninguém está discutindo, nós estamos discutindo da legalidade, né? Da legalidade, é só isso, né? Então, nós temos, o certo seria a comissão solicitar ao presidente a contratação de um perito. É isso que é feito, normal. Senhor presidente, como eu faço parte também e assinei essa emenda, e todas as vezes que eu digo que há uma dúvida, é necessário, importante que o vereador, antes até da reunião, se encaminhe e peça vista. Até eu chegando aqui, diz que se haveria necessidade de pedir essa vista. Talvez até proceda a colocação do novo vereador Modesto.
Mas como o novo vereador Bruno já salientou, nós nos reunimos, na dúvida, nós questionamos, nós perguntamos e achamos por bem fazer um valor médio que seria mais justo, mais honesto, não ilegal. Porque aí nós temos o respaldo do departamento jurídico. Eu não tomo nenhuma providência com o vereador se não consultar o departamento jurídico. O departamento jurídico nos informou que não havia ilegalidade. Então, dentro de uma questão de justiça, ao invés de um valor só colocado, foram feitos mais 2 orçamentos. Aí nós fizemos a média dos 3 orçamentos e chegamos a esse valor. Então, a comissão, nesse caso, chegou a uma conclusão que era a melhor maneira de se apresentar essa emenda. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, e lembrando que quando é feito um contrato como esse, nesse caso, desse processo, que é um processo de doação, a taxa de transferência que é feita não é incindido o caso do ITBI que vem para a prefeitura. Essa taxa é recebida para o Estado, porque a maior preocupação que eu tive foi justamente essa, porque se o valor fosse maior, esse valor retornaria para o município. Aí sim eu ia de qualquer forma fazer outras atitudes. Porém, acredito que o que foi feito pela comissão foi dentro da legalidade. Então, vou pedir apenas que os senhores reflitam. É uma área de 3.300 metros. Um terreno de 250 mil hoje custa 70 mil reais. 3 terrenos de 250 são 750. Se os senhores acham que 3.300 custa esse valor de 240, eu vou ser contra, os demais são favoráveis, sem problema. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Contrário, senhor presidente. Ok. Declaro aprovado em única votação a emenda 001/2014 ao projeto de lei do Executivo número 083/2014 por 9 votos favoráveis e 1 voto contrário. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Gostaria de entregar a redação final da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao projeto de lei do Executivo número 083/2014. O outro é depois. Redação final, né? Redação final. Ah, redação final. Tem que saber, né, velho? Solicito então ao primeiro secretário que proceda a leitura. Redação final da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao projeto de lei do Executivo número 83 de 2014. Autoriza a doação de bem público imóvel que especifique e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Brotas, através do seu poder executivo, por força da Lei Municipal número 1409, de 27 de agosto de 1996, alterada pela Lei 2243, de 29 de outubro de 2008, autorizada a doar, a título gratuito, bem público imóvel que especifica a empresa Esgorlon Comércio de Calhas e Materiais para Construção Limitada ME, devidamente inscrita no CNPJ do Ministério do MF sob número 07-252, 978 1000 contra 90, inscrição estadual número 228 074 491 110, estabelecida a rua Luiz de Abreu, número 91, bairro Taquaral, nessa cidade comarca de Brotas, Estado de São Paulo. Parágrafo único. O bem público imóvel de que trata o caput deste artigo possui as seguintes características e confrontações. Um terreno urbano sem construções situado nessa cidade comarca de Brotas, localizado à rua Luiz de Abreu, sem número, bairro Lagoa Dourada, lado ímpar, distante 67 metros da esquina com a rua Amable Poiano Geller, medindo 79 metros de frente para a referida via pública, 43 metros na lateral esquerda de quem o observa em via pública, confrontando com o lote B1, 43 metros na lateral direita, confrontando com o lote B3, e 79 metros nos fundos, confrontando com a propriedade de Otávio Romão da Silva, encerrando a área superficial de 3.397 metros quadrados. Imóvel esse cadastrado junto à Prefeitura Municipal de Brotas, sob o número 98.300 e devidamente matriculado sobre o número 13.038, junto ao cartório de registro de imóveis dessa comarca de Brotas, Estado de São Paulo. Artigo 2º. A empresa donatária utilizará o imóvel identificado no parágrafo único do artigo 1º para sua sede e desenvolvimento de suas atividades comerciais. Artigo 3º. Na escritura pública de doação deverá constar expressamente que se o imóvel objeto da presente doação vier a ser alienado, terá o município de Brotas preferência na aquisição, devendo ser notificado pela empresa donatária para que possa exercer seu direito preferencial.
Artigo 4º. Na mesma escritura pública de doação, deverá constar ainda que a falta de observância dos expostos no artigo 2º e 3º desta lei tornará nula a alienação e, por consequência, a doação revertendo o imóvel ao patrimônio público municipal, com todas as benfeitorias existentes, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. Parágrafo único. Na ocorrência do disposto no caput deste artigo, o imóvel e todas as suas benfeitorias retornarão ao patrimônio público municipal, sem que haja obrigação de reparação, reposição ou indenização a qualquer título. Artigo 5º. Fica atribuído o valor de R$ 243.288,66 ao imóvel objeto da presente doação. Artigo 6º. As despesas decorrentes da lavratura da escritura pública de doação e demais encargos, inclusive o recolhimento do imposto sobre transmissão de bens imóveis, bem como seu consequente registro junto ao cartório de registro de imóveis dessa comarca, correrão por conta da outorgada donatária. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Brotas, em 27 de outubro de 2014. Cláudio Gonçalves, presidente. Bruno César Urbano, relator. Maria José Trevisan Berto Grossi, membro. Com a emenda já aprovada, eu coloco o projeto em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Pois não? Alô? É o pedido para falar alguma coisa e antes de Vossa Excelência colocar em votação. Só não fiz porque o microfone não funcionou. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes. Eu confesso que hoje não iria dizer uma única palavra nessa sessão. Mas, quanto ao mérito, unicamente quanto ao mérito desse projeto de lei que trata da doação, apesar do mesmo sobrenome, gostaria de até ter, mas não tenho nada com relação à empresa, que, ao nosso ver, ela preencheu todos os requisitos necessários nesses 10 anos, ou praticamente 10 anos de existência. Uma empresa séria, uma empresa que gera receita e, principalmente, senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, gera emprego. E nós sabemos que hoje são mais de 20 empregos que essa empresa gera no nosso município. Acho que 25 empregos, se não estou enganado. Portanto, não poderia deixar de, mesmo porque ela está funcionando normalmente e preencheu tudo. E já é uma promessa aí de 10 anos atrás. Então, ela, quanto ao mérito, eu não vejo que não deva ser passado o mais rápido possível para que seus proprietários possam ainda mais ampliar ou gerar novos empregos. A título de esclarecimento, o emprego é tão importante que nós estamos na véspera de acontecer uma tristeza na nossa cidade. Segundo informações, nós teremos no dia de amanhã talvez 800 demissões na Tonom Bioenergia. Não é brincadeira. Era essa minhas colocações. Adianto o meu voto favorável com relação ao projeto de lei. Inclusive, Valdir, com relação a esse projeto, com a votação dele, o empresário tem muito mais segurança, saber que o terreno é dele, para sua empresa, para investimento, e com certeza muitos empregos virão no futuro bem próximo. Senhor presidente. Pois não? Eu gostaria de dizer, porque as coisas às vezes são colocadas de um jeito que parece que eu sou contra a empresa. Em primeiro lugar, eu não sou contra, muito pelo contrário. Esse projeto é lá de trás, eu era vereador na época e apoiamos, já doamos para várias empresas esse tipo de... Não é novidade isso que nós estamos fazendo hoje. A única coisa que eu sou contrário é o valor, que ao meu ver está abaixo do mercado. Tá? Que eu fiz pesquisa, tendo em vista que está abaixo do mercado o valor, como eu fui contra a emenda alterando o valor, eu não tenho que ter coerência, não posso ser favorável ao projeto, devido ao valor. Quanto à doação do terreno, é de pleno direito do cidadão. Todas as empresas que preenchem os requisitos, elas têm esse direito. Não será ele o último e nem o primeiro. Outros também irão reivindicar esse direito. Apenas, eu volto a insistir, eu discordo dos valores, que, ao meu ver, salvo o melhor juízo, está abaixo do mercado.
Quanto ao Bruno César dizer que eu posso ir no promotor, ninguém... Em primeiro lugar, vereador, uma decisão da Câmara, eu posso primeiro recorrer ao presidente, à comissão, não preciso para o promotor. Se eu discordar, eu posso recorrer às comissões. A própria comissão posso recorrer dessa decisão. Não há necessidade de tudo aqui correr no promotor, não é isso. Quando você esgota os recursos aqui, aí sim se vai no promotor. Né? E eu não sou contra a empresa da qual, inclusive, sou freguês. Entende? Então, eu já estou adiantando, serei contrário, tendo em vista que não concordo com o valor atribuído. Ok. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Executivo 083/2014 por 9 votos favoráveis e 1 voto contrário. Está no meu roteiro aqui. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 066/2014, de autoria dos vereadores Pedro Valdir Gorlon e Antônio Sucena Bonifácio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento número 66 de 2014. Pedro Valdir Gorlon e Antônio Sucena Bonifácio, vereadores da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Brotas e Regimento Interno da Câmara Municipal, artigo 155, parágrafo 2º, requerem vista, pelo prazo de 3 dias, do projeto de lei número 91, de autoria do Executivo Municipal, bem como da emenda modificativa número 1 de 2014 ao referido projeto, tendo em vista o ofício protocolado da Prefeitura Municipal solicitando informações a fim de que possam ser esclarecidas as dúvidas existentes no referido projeto. Temos em que pede deferimento, vereadores Pedro Valdir Gorlon e Antônio Sucena Bonifácio. Coloco em discussão. Presidente, pois não? Apenas quantos dias? Tudo bem, obrigado. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 066/2014 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda modificativa 001/2014, de autoria dos vereadores Cláudio Gonçalves, Antônio Sucena Bonifácio, Bruno César Veronese Urbano e Maria José Trevisan Berto. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 91 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, de 4 de setembro de 2014. Altera a redação do inciso 1 do artigo 6º, acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 10 do projeto de lei 91 de 4 de setembro de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Bolsa Transporte Educacional e dá outras providências. Artigo 1º. O inciso 1 do artigo 6º do projeto de lei 90... Esse aqui também está em vista, então. Aqui, ó. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 94, de autoria do Executivo Municipal, de 23 de setembro de 2014. Exclui o artigo 5º e o seu parágrafo único, renumerando-se os artigos 6º e 7º do projeto de lei número 94, de 23 de setembro de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre os conselhos municipais e dá outras providências. Artigo 1º. Fica excluído o artigo 5º e seu parágrafo único do projeto de lei 94, de 23 de setembro de 2014. Artigo 2º. Por força do disposto no artigo 1º supra, ficam renumerados os artigos 6º e 7º, que passam a figurar como 5º e 6º, respectivamente, mantendo-se a redação original. Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 22 de outubro de 2014. Cláudio Gonçalves, vereador. Bruno César Veronese Urbano, vereador. Maria José Trevisan Berto Grossi, vereador. Antônio Sucena Bonifácio, vereadores. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste.
Declaro aprovada em única votação a emenda 001/2014 ao projeto de lei do Executivo 094/2014 por 10 votos favoráveis. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Gostaria de entregar a redação final da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao projeto. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei 094/2014. Redação final da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao projeto de lei do Executivo 94/2014, dispõe sobre conselhos municipais e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O chefe do Poder Executivo poderá, excepcionalmente, convocar reuniões extraordinárias em todos os conselhos municipais instituídos nesse município, quando exigir o interesse público. Artigo 2º. A convocação de que trata o artigo 1º desta lei deverá ser acompanhada da necessária fundamentação e justificativa para sua propositura e será dirigida diretamente ao presidente de cada respectivo conselho municipal. Parágrafo único. Uma vez convocado formalmente, o presidente de cada respectivo conselho municipal terá o prazo máximo de até 5 dias para realizar a reunião extraordinária. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá requerer revisão das deliberações dos conselhos, primeira e diretamente aos próprios conselhos, cujo reexame deverá ser por maioria de 2/3 de seus membros. Artigo 4º. As deliberações dos conselhos municipais não poderão implicar em despesas e tampouco diminuição de receitas para o município. Artigo 5º. Os conselhos municipais ficam obrigados a adequarem seus respectivos regimentos internos às normas dispostas na presente lei, no prazo de 30 dias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Comissão Permanente de Justiça e Redação, em 27 de outubro de 2014. Cláudio Gonçalves, presidente. Bruno César Veronese Urbano, relator. Maria José Trevisan Alberto Grossi, membro. Com a emenda já aprovada, coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Executivo 094/2014 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 099/2014, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre os loteamentos Jardim Santa Maria e Jardim Santa Maria 2. Projeto de lei do Executivo número 99/2014 dispõe sobre os loteamentos Jardim Santa Maria e Jardim Santa Maria 2 de interesse social e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam excepcionalmente a Prefeitura Municipal de Brotas e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAEB, autorizados a dispensar em garantia para a execução de obras de infraestrutura urbanas os loteamentos de Jardim Santa Maria e Jardim Santa Maria 2, de propriedade da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas. Parágrafo único. Os imóveis objetos das matrículas imobiliárias números 12181, 12182, 12541 do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, que compõem os empreendimentos de que trata o caput deste artigo, foram declarados de interesse social pela Lei Municipal número 2762, de 3 de junho de 2014. Artigo 2º. Fica ainda a Prefeitura Municipal de Brotas autorizada a implantar e executar nos empreendimentos indicados no artigo 1º desta lei às suas inteiras expensas todas as obras de infraestrutura urbana exigidas pela Lei Complementar Municipal número 12, de 22 de novembro de 2006, e alterações do Plano Diretor do município de Brotas. Parágrafo único. A implantação e execução das obras referidas no caput deste artigo se dará mediante convênio com o Governo do Estado de São Paulo e ou Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, CDHU, ou execução direta. Artigo 3º.
Em face da excepcionalidade prevista na presente lei, aprovados e registrados os loteamentos Jardim Santa Maria e Jardim Santa Maria II, somente poderá se iniciar a comercialização dos lotes uma vez que implantadas e executadas todas as obras de infraestrutura urbana. Parágrafo único. A obrigação estabelecida no caput deste artigo se estende igualmente, mesmo que os empreendimentos sejam transferidos ao Governo do Estado de São Paulo e ou à Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, o CDHU. Artigo 4º. Para a cobertura das despesas decorrentes da aplicação da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir junto à sua contadoria de crédito adicional especial, quando da assinatura do convênio com o Governo do Estado de São Paulo, conforme trata o artigo 2º, parágrafo único desta lei, ou por anulação de dotação indicada pelo chefe do Executivo. Artigo 5º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 4º desta lei correrão por conta de excesso de arrecadação quando da chegada dos recursos. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Orlando Pedro Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Executivo 099/2014 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 064/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto Frederici. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, requerimento número 64 de 2014. Carlos Alberto Frederici, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal solicitando a seguinte informação. 1. Existe a possibilidade de substituição do arroz e do pó de café fornecidos na cesta básica, tendo em vista a baixa qualidade desses produtos em relação aos anteriores. Justificativa. Tal pedido se justifica tendo em vista a reclamação por parte dos servidores, conforme abaixo assinado em anexo. Embora saibamos que não possa adotar critério de marca para os produtos, há que se preservar a qualidade da amostra apresentada quando a realização do pregão, justificando a providência para que se mantenha a qualidade de todos os itens que compõem a cesta. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 21 de outubro de 2014. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 064/2014 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 065/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto Frederici. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, requerimento número 65 de 2014, Carlos Alberto Frederici, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal, no sentido de que regularize os custos exigidos para a condução dos veículos de emergência, ambulância, transporte coletivo e escolar, viaturas da Guarda Civil Municipal e demais integrantes da frota que se enquadrarem nas exigências supra. Justificativa. Temos conhecimento que alguns cursos não foram feitos pelos condutores ou a reciclagem para a renovação, implicando na possibilidade de ser fiscalizados pela autoridade competente e acarretar a retenção do veículo, aplicação de multas e outros transtornos, além do prejuízo aos usuários de serviço. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 21 de outubro de 2014. Carlos Alberto Frederici, vereador. Coloco em discussão. É só fazer uma pergunta, vereador. Com relação a esse requerimento, no meu entender, o senhor pede aqui com relação a cursos, né, para a construção dos veículos. Não sei se é o requerimento ou a indicação qual que é mais viável, porque a indicação o senhor está indicando ao prefeito que tome as providências. O requerimento, acho que fica uma coisa, não sei, meu ponto de vista, né? Senhor presidente, com relação ao requerimento, é que eu já fiz alguns contatos com alguns setores da prefeitura, e já se passa aí 3 a 4 meses, entendeu? Até de alguns cursos que passou até mais. Então, como não veio a resposta, e não foi resolvido o problema, então nós, por orientação do jurídico, né, nós fizemos o requerimento, porque se tivesse vindo a resposta de uma data prévia para a gente, né,
a gente não teria nem feito o requerimento. Só para explicar para o senhor que já está andando, então o requerimento a gente com certeza vai ter uma resposta. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 065/2014 por 10 votos favoráveis. Não, ninguém é tribuna, né? Ok, então, não havendo vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta casa será em 3 de novembro, às 19 horas. Boa noite e obrigado pela presença de todos.